Ela chorava sozinha na areia, achando que ninguém via. Mas o milionário sentou-se ao lado em silêncio. Minutos depois, ela parou de chorar. E ele, de repente, fez algo inexplicável. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. O sol começava a se pôr na praia de Ponta Negra, em Natal, tingindo o céu de tons alaranjados que contrastavam com o azul profundo do mar. As águas mornas do Atlântico beijavam suavemente a areia clara, enquanto os vendedores ambulantes já recolhiam seus pertences após mais um dia de trabalho. Foi nesse cenário que Carolina Albuquerque buscou refúgio, longe dos olhares curiosos dos turistas que lotavam a parte mais movimentada da praia. Ela havia escolhido um trecho mais isolado, próximo às dunas, onde poderia finalmente deixar as lágrimas correrem livremente pelo rosto. Carolina, uma arquiteta de 33 anos, havia se mudado para Natal há apenas 6 meses, após aceitar uma proposta para trabalhar em um grande projeto de revitalização urbana. A mudança de São Paulo para o Nordeste representava não apenas uma oportunidade profissional, mas também uma tentativa desesperada de recomeçar sua vida após o fim traumático de seu noivado com Gustavo, seu companheiro de 8 anos. O que deveria ser uma nova fase repleta de esperança se transformou em uma jornada solitária, onde as noites quentes do Nordeste não conseguiam aquecer o vazio que sentia no peito. Naquela tarde, após receber uma mensagem de Gustavo anunciando seu casamento com a mulher pela qual a havia trocado, Carolina sentiu que todo o progresso emocional que havia conquistado nos últimos meses desmoronava como um castelo de areia atingido pela maré alta. Deixou o escritório mais cedo, sem dar explicações, e dirigiu diretamente para a praia, seu refúgio nos momentos de angústia. Como ele pôde seguir em frente tão facilmente? Murmurava para si mesma, enquanto deixava que os dedos brincassem com a areia fina. As ondas quebravam à sua frente, como um eco distante de sua dor interna, e ela se permitiu chorar sem reservas, embalada pelo som do mar. A poucos metros dali, Tiago Monteiro caminhava descalço pela praia, com as calças sociais cuidadosamente dobradas até os joelhos e os sapatos italianos pendurados nos dedos da mão direita. Aos 40 anos, ele era um dos empresários mais bem-sucedidos do Nordeste, dono de uma rede de hotéis de luxo que se estendia por todo o litoral brasileiro. Seu mais recente empreendimento, o sofisticado Royal Palm Resort, havia sido inaugurado em Natal na semana anterior, atraindo celebridades e políticos influentes de todo o país. Para o mundo exterior, Tiago tinha tudo: dinheiro, sucesso, reconhecimento. No entanto, sob a fachada do empresário confiante e carismático, escondia-se um homem profundamente solitário. Seu casamento de 12 anos havia terminado à tressa, quando sua ex-esposa decidiu que não suportava mais viver à sombra de sua obsessão pelo trabalho. Desde então, Tiago mergulhou ainda mais em seus negócios, como se cada novo empreendimento pudesse preencher o vazio que crescia em seu interior. Aquela caminhada na praia havia se tornado um ritual diário desde sua chegada a Natal. Era o único momento em que se permitia tirar a máscara do empresário implacável e simplesmente existir, sem expectativas ou pressões. Enquanto observava o horizonte, onde o sol desaparecia lentamente, seus pensamentos vagavam entre memórias do passado e incertezas sobre o futuro. Foi então que avistou Carolina. A princípio hesitou em se aproximar, respeitando a privacidade daquela mulher visivelmente abalada. No entanto, algo nela, talvez a vulnerabilidade exposta sem filtros ou a forma como seu corpo tremia a cada soluço, despertou nele uma empatia instantânea, como se pudesse reconhecer nela a mesma dor que carregava. Depois de alguns minutos de indecisão, Tiago se aproximou cautelosamente, mantendo uma distância respeitosa. "Com licença", disse com voz calma. "Está tudo bem? Posso ajudar de alguma forma?" Carolina ergueu os olhos, assustada com a presença inesperada. Por um instante, sentiu-se exposta e vulnerável, pronta para se levantar e sair dali o mais rápido possível. No entanto,
Havia algo no olhar daquele homem, uma mistura de preocupação genuína e uma tristeza familiar que a fez permanecer. "Estou bem", respondeu automaticamente, secando as lágrimas com as costas das mãos em um gesto quase infantil. Só precisava de um momento sozinha. Tiago assentiu, compreensivo. "Peço desculpas pela intromissão. É que... Bem, às vezes um ombro amigo pode ajudar, mesmo que seja de um completo estranho." Um silêncio se instalou entre eles, preenchido apenas pelo som das ondas quebrando na areia. Carolina observou discretamente o homem à sua frente. Apesar das roupas caras e da postura que denunciava alguém acostumado a ocupar posições de poder, havia uma humanidade em seus olhos que a intrigava. "Já se sentiu completamente perdido, mesmo tendo um mapa nas mãos?" perguntou ela subitamente, surpreendendo a si mesma com a franqueza direcionada a um estranho. Um sorriso melancólico se formou nos lábios de Tiago. "Todos os dias", respondeu, sentando-se na areia a uma distância respeitosa. "Parece que quanto mais certezas as pessoas esperam que você tenha, menos você realmente tem." Carolina sentiu uma conexão inesperada com aquelas palavras, como se ele tivesse traduzido perfeitamente o turbilhão de emoções que a consumia. Lentamente, as barreiras que havia erguido começaram a se dissipar. "Eu me chamo Carolina", disse ela, oferecendo um pequeno sorriso entre as lágrimas que ainda insistiam em cair. "Tiago", respondeu ele, retribuindo o sorriso. "É um prazer conhecê-la, apesar das circunstâncias não serem as mais felizes." Enquanto o céu se transformava gradualmente em um manto estrelado, uma conversa improvável começou a florescer entre dois estranhos unidos pela mesma sensação de deslocamento. Carolina falou sobre a traição de Gustavo, sobre como havia abandonado sua vida em São Paulo, na esperança de reinventar-se em Natal, e sobre como a mensagem recebida naquela tarde havia reaberto feridas que ela acreditava estarem cicatrizadas. Tiago, por sua vez, compartilhou fragmentos de sua própria história. Falou sobre o império que construiu às custas de seu casamento, sobre como o sucesso profissional parecia inversamente proporcional à sua felicidade pessoal e sobre a solidão que o assombrava, mesmo quando estava cercado de pessoas. "Minha avó Eulália sempre dizia que as maiores tempestades da vida vêm para nos ensinar a dançar na chuva", comentou Tiago, relembrando a sabedoria da matriarca da família Monteiro, uma mulher simples do interior de Pernambuco que havia criado sozinha 5 filhos após ficar viúva ainda jovem. Carolina arregalou os olhos, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. "Eulália? Sua avó se chamava Eulália?" "Sim", respondeu Tiago, intrigado com a reação dela. "Eulália Monteiro. Por quê?" "Minha avó, Conceição Albuquerque, tinha uma amiga de infância chamada Eulália, de quem falava com muito carinho. Elas cresceram juntas em um pequeno vilarejo no interior de Pernambuco, mas perderam contato quando minha avó se mudou para o Rio de Janeiro." O queixo de Tiago caiu, incrédulo com a coincidência. "Não pode ser. Minha avó nasceu em Garanhuns e sua melhor amiga se mudou para o Rio quando eram adolescentes. Ela guardava uma foto das duas juntas até o fim da vida." Um silêncio carregado de significado se instalou entre eles. As estrelas agora brilhavam intensamente no céu, testemunhas silenciosas de um encontro que parecia transcender o acaso. "Isso é inacreditável", murmurou Carolina, sentindo que algo maior que uma simples coincidência os havia unido naquela praia. "Minha avó costumava contar histórias sobre uma amiga que considerava uma irmã, alguém que compartilhava seus sonhos mais profundos. Seria possível que estejamos falando da mesma pessoa?" Tiago remexeu no bolso de sua camisa social e retirou a carteira de couro italiano. De um compartimento escondido, extraiu uma fotografia antiga, amarelada pelo tempo, mas ainda bem preservada. Estendeu-a para Carolina com cuidado. "Esta é a única foto que tenho dela na juventude", explicou. "Minha avó Eulália está à direita." Com as mãos trêmulas, Carolina pegou a fotografia. Sob a luz suave da lua crescente, observou duas jovens sorridentes, de não mais que 15 anos, abraçadas em frente a uma casa simples de taipa. O sorriso de uma delas era inconfundível,
O mesmo sorriso que Carolina vira inúmeras vezes em álbuns de família. É ela. É minha avó Conceição, confirmou com a voz embargada pela emoção. Tenho essa mesma foto em casa, guardada em um álbum que herdei dela. Uma sensação de reverência envolveu os dois, como se o universo tivesse orquestrado aquele encontro décadas antes de eles nascerem. O vento da noite soprava suavemente, trazendo o aroma característico de maresia misturado com as especiarias dos quiosques distantes. Minha avó sempre falava que Conceição era a pessoa mais criativa e sonhadora que já conheceu, comentou Tiago, enquanto guardava cuidadosamente a fotografia. Dizia que ela via beleza em lugares onde ninguém mais enxergava. Carolina sorriu, reconhecendo a descrição perfeita de sua avó. E a minha dizia que Eulália tinha a força de um exército inteiro dentro dela, que nunca conheceu alguém tão determinado e leal. A conversa fluiu naturalmente, alimentada pela conexão inesperada de suas histórias familiares. Descobriram que suas avós haviam perdido contato quando Conceição se mudou para o Rio de Janeiro para trabalhar como costureira em uma casa de alta costura, enquanto Eulália permaneceu em Pernambuco, casando-se jovem e dedicando-se à família. Estranho pensar que nossas avós eram melhores amigas. E agora, décadas depois, nos encontramos por acaso nesta praia, refletiu Carolina, sentindo que as lágrimas que antes eram de dor agora carregavam outro significado, como se algo maior estivesse em jogo. Tiago assentiu, igualmente tocado pela coincidência. Minha avó costumava dizer que não existem acasos, apenas encontros que ainda não compreendemos o motivo. Enquanto conversavam, a praia gradualmente se esvaziava. As estrelas multiplicavam-se no céu, refletindo-se nas águas calmas do mar. A dor que havia levado Carolina àquele canto isolado da praia começava a dar lugar a uma sensação de fascínio pela história que se desenrolava. "O que você faz em Natal?", perguntou Tiago, genuinamente interessado. "Sou arquiteta", respondeu ela, alisando distraidamente a areia ao seu lado. "Vim para trabalhar no projeto de revitalização do centro histórico. É um trabalho desafiador, mas apaixonante, tentar preservar a alma dos lugares enquanto os adaptamos para o futuro." Os olhos de Tiago brilharam com interesse. "Isso é fascinante. Sempre acreditei que a arquitetura tem o poder de transformar não apenas espaços, mas vidas inteiras." "E você?", indagou Carolina. "O que faz quando não está consolando estranhos em praias desertas?" Tiago riu, apreciando o súbito humor que surgia em meio à intensidade emocional do momento. "Sou dono de uma rede de hotéis. Na verdade, acabei de inaugurar um resort aqui em Natal, o Royal Palm." Os olhos de Carolina se arregalaram em reconhecimento. "O Royal Palm? Aquele projeto incrível com arquitetura sustentável e integração com a comunidade local? Li sobre ele em todas as revistas de arquitetura nos últimos meses." "Esse mesmo", confirmou ele com um sorriso discreto que não escondia totalmente o orgulho. "Foi meu projeto mais desafiador até agora, mas também o que mais me trouxe satisfação. Tentamos criar algo que respeitasse a natureza e a cultura local, em vez de simplesmente impor um modelo padronizado." "É exatamente por isso que chamou minha atenção", afirmou Carolina, animada. "A forma como vocês incorporaram técnicas tradicionais de construção nordestina com tecnologia de ponta é revolucionária." A conversa ganhou novo fôlego enquanto discutiam arquitetura, sustentabilidade e a importância de preservar a identidade cultural em meio ao desenvolvimento. Tiago falou sobre seu desejo de expandir o conceito do Royal Palm para outras regiões, sempre respeitando as características locais, enquanto Carolina compartilhou suas ideias para o Centro Histórico de Natal, onde pretendia revitalizar espaços abandonados, transformando-os em centros culturais acessíveis à população. À medida que a noite avançava, ambos perceberam que haviam encontrado não apenas uma conexão através do passado de suas avós, mas também uma sintonia no presente, através de valores e visões de mundo compartilhados. Em determinado momento, Carolina inclinou-se para pegar sua bolsa e notou algo brilhante na areia. Intrigada, afastou os grãos com os dedos e encontrou um pequeno objeto metálico. Ao pegá-lo,
percebeu que se tratava de um medalhão dourado com entalhes delicados. Encontrei algo aqui, disse, mostrando o objeto para Tiago. Ele fixou o olhar no medalhão, uma expressão de espanto tomando conta de seu rosto. Não pode ser, murmurou, estendendo a mão tremulamente. Carolina colocou o medalhão na palma da mão dele, observando curiosa a reação inesperada. Este é o amuleto da minha família, explicou Tiago com a voz carregada de emoção. Pertenceu à minha avó Eulália, que o recebeu de sua mãe. Ele foi passado por gerações na minha família, sempre representando proteção e novos começos. Como ele veio parar aqui? Perguntou Carolina, fascinada pela coincidência cada vez mais inexplicável. Tiago girou o medalhão entre os dedos, observando os detalhes que conhecia tão bem. Eu o perdi há cerca de uma semana, durante minha caminhada na praia. Procurei por horas, voltei nos dias seguintes, mas acabei desistindo. É o único objeto que tenho da minha avó, e perder isso foi como perder uma parte dela novamente. O silêncio que se seguiu estava carregado de significado. Carolina observava Tiago, enquanto ele contemplava o amuleto recuperado, visivelmente emocionado. Sabe o que minha avó dizia sobre este medalhão? Continuou ele após alguns momentos. Que ele sempre encontrava seu caminho de volta para quem deveria proteger, e que quando isso acontecia através de outra pessoa, era sinal de que aquela pessoa seria importante em sua vida. Seus olhares se encontraram sob o céu estrelado, e algo silencioso passou entre eles. Uma compreensão mútua de que aquele encontro talvez fosse mais significativo do que poderiam imaginar inicialmente. Parece que nossas avós estão conspirando, do além, brincou Carolina, tentando aliviar a intensidade do momento com humor. Tiago sorriu, guardando cuidadosamente o medalhão no bolso. Não duvidaria nem um pouco. Minha avó sempre foi teimosa e determinada. Se ela decidisse que deveríamos nos conhecer, nem mesmo o céu e a terra poderiam impedir. A noite já ia alta quando finalmente perceberam quanto tempo havia passado. A praia estava praticamente deserta, exceto por alguns pescadores que preparavam seus barcos para a pescaria noturna. Acho que perdemos a noção do tempo, comentou Carolina, consultando o relógio e surpreendendo-se ao ver que já passava da meia-noite. Você está com fome? Perguntou Tiago. Conheço um lugar aqui perto que serve o melhor peixe fresco da cidade. Fica aberto até tarde para atender os pescadores. Em circunstâncias normais, Carolina teria recusado um convite tão repentino de um estranho. No entanto, após horas de conversa e as conexões surpreendentes que haviam descoberto, Tiago já não parecia um estranho, mas alguém com quem compartilhava uma história peculiar. Adoraria, respondeu, aceitando a mão que ele oferecia, para ajudá-la a se levantar. Caminharam pela orla, deixando que a água morna do mar ocasionalmente molhasse seus pés. O restaurante ficava em uma palhoça simples à beira-mar, onde mesas de madeira rústica eram iluminadas por lamparinas. O aroma de peixe fresco grelhado pairava no ar, misturando-se com o cheiro de coentro e limão. Sentados frente a frente, sob a luz dourada das lamparinas, continuaram a compartilhar histórias. Carolina falou sobre sua paixão pela arquitetura social, sobre como sonhava criar espaços que transformassem a vida das pessoas. Tiago, por sua vez, revelou como seus hotéis haviam começado como uma forma de provar seu valor ao pai exigente, mas gradualmente se transformaram em uma missão de criar experiências significativas e sustentáveis. Sabe, depois de tudo, o que conversamos tem uma ideia que não sai da minha cabeça, comentou Tiago, enquanto saboreavam uma moqueca de peixe com camarão. Sempre quis criar algo que tivesse um impacto social real, além dos hotéis. Algo que honrasse o legado da minha avó. Carolina inclinou-se ligeiramente sobre a mesa, intrigada pela menção ao legado da avó de Tiago. A luz bruxuleante das lamparinas dançava sobre seu rosto, realçando o brilho renovado em seus olhos, tão diferentes da tristeza que os habitava. Algumas horas antes. Que tipo de impacto social você tem em mente? Ela perguntou, enquanto pegava mais um pouco da moqueca servida na panela de barro entre eles.
Tiago recostou-se na cadeira de madeira, seus dedos inconscientemente tocando o bolso onde guardara o medalhão. O som das ondas quebrando na praia formava uma melodia constante ao fundo, pontuada ocasionalmente pelo riso de pescadores em uma mesa próxima. Algo que una minhas habilidades empresariais com sua visão arquitetônica, respondeu, com uma empolgação que surpreendeu a si mesmo. Minha avó Eulália passou a vida ajudando mulheres da comunidade onde vivia a encontrarem independência financeira através do artesanato local. Era um trabalho informal, mas que transformou dezenas de vidas. Carolina assentiu, reconhecendo, no relato ecos das histórias que sua própria avó contava. Conceição fazia algo semelhante no Rio. Ela ensinava costura para jovens de comunidades carentes, ajudando-as a conseguir empregos em ateliês de moda. Exatamente, exclamou Tiago, inclinando-se para a frente com entusiasmo. E se criássemos uma fundação que combinasse essas duas visões? Um espaço que oferecesse capacitação profissional em diversas áreas criativas: artesanato, moda, design, arquitetura, voltado especialmente para pessoas em situação de vulnerabilidade. À medida que falava, a ideia ganhava forma e substância. Carolina podia visualizar o projeto em sua mente, um edifício que respeitasse a arquitetura local, sustentável e acolhedor, onde pessoas pudessem transformar suas vidas através da criatividade e do trabalho. Poderíamos restaurar algum casarão histórico abandonado no centro, sugeriu ela, seus olhos brilhando com a possibilidade. Preservar a fachada original, mas transformar o interior em um espaço moderno e funcional, com salas para oficinas, ateliês, estúdios, e criar uma rede de apoio que não apenas oferecesse formação, mas também conectasse essas pessoas ao mercado de trabalho, complementou Tiago. Poderíamos estabelecer parcerias com empresas locais, incluindo meus próprios hotéis, para absorver os talentos formados. A conversa fluía com uma energia quase palpável. Ideias surgiam e se expandiam, cada um complementando os pensamentos do outro, como se já tivessem trabalhado juntos por anos. O projeto ganhava contornos mais definidos a cada minuto, alimentado pelo entusiasmo compartilhado e pela sintonia inesperada entre duas pessoas que até poucas horas antes eram completos estranhos. Poderíamos chamar de Casa Conceição. E Eulália, sugeriu Carolina, emocionada com a ideia de homenagear a amizade de suas avós através de um projeto que poderia impactar tantas vidas. Tiago sorriu, genuinamente tocado pela sugestão. É perfeito. Um tributo à amizade delas e um símbolo de como conexões humanas podem transcender o tempo e criar algo maior. Enquanto discutiam detalhes práticos, localização, financiamento, estrutura organizacional, a dor que havia levado Carolina à praia naquela tarde parecia cada vez mais distante, como se pertencesse a outra vida, outra pessoa. Pela primeira vez em meses, sentia-se completamente presente, envolvida em algo que despertava sua paixão e propósito. Para Tiago, a sensação era igualmente transformadora. Há anos não se sentia tão energizado, tão conectado a algo que transcendia seus objetivos comerciais. A ideia da fundação tocava em um desejo profundo que havia guardado desde a juventude: criar algo que honrasse os valores de simplicidade e generosidade que sua avó havia lhe ensinado, valores que muitas vezes ficavam obscurecidos pela rotina implacável de um empresário de sucesso. Amanhã mesmo posso começar a pesquisar imóveis disponíveis no centro histórico, ofereceu Carolina, já pensando nos próximos passos. Conheço alguns casarões abandonados com potencial incrível. Parte do meu trabalho no projeto de revitalização envolve mapear essas estruturas. E eu posso começar a estruturar a parte financeira e jurídica, respondeu Tiago. Tenho contatos que podem agilizar a criação da fundação e posso destinar parte dos lucros do Royal Palm como investimento inicial. O tempo passava despercebido enquanto planejavam. O restaurante já estava quase vazio quando finalmente notaram que eram os últimos clientes. Tiago pagou a conta, apesar dos protestos de Carolina, argumentando que ela havia encontrado seu amuleto, o que não tinha preço. Ao saírem,
A madrugada estava amena, com uma brisa suave vinda do mar. Tiago ofereceu-se para acompanhar Carolina até seu carro, estacionado próximo ao trecho de praia onde haviam se conhecido. "Sabe, é estranho", comentou ela enquanto caminhavam lado a lado pela areia, sob o céu ainda estrelado. "Vim para cá devastada, sentindo que minha vida estava desmoronando, e algumas horas depois estou planejando uma fundação com um homem que acabei de conhecer." Tiago riu suavemente. "A vida tem dessas reviravoltas, não é? Esta manhã eu era apenas um empresário entediado com uma agenda lotada de reuniões. Agora sou cofundador de um projeto social com uma arquiteta talentosa que encontrou meu amuleto perdido." Chegaram ao estacionamento quase deserto, onde apenas alguns carros permaneciam. Carolina parou ao lado de um Jeep Renegade branco, um presente que havia dado a si mesma quando se mudou para Natal, símbolo de sua nova vida. "Como vamos proceder?" "A partir de amanhã?" perguntou, subitamente consciente de que a magia daquela noite poderia se dissipar com a luz do dia, dando lugar a dúvidas e hesitações. Tiago percebeu sua apreensão e sorriu reasseguradoramente. "Que tal nos encontrarmos para um café da manhã no Royal Palm? Posso mostrar o hotel, você pode me dar sua opinião profissional, e depois começamos a trabalhar nos detalhes da fundação. Prometo que não vou desaparecer durante a noite." Carolina retribuiu o sorriso, sentindo uma confiança que surpreendia a si mesma. "Combinado. Às 9 horas, está bom para você?" "Perfeito", concordou ele, trocando números de telefone com ela. Houve um momento de hesitação quando se despediram. Aquele instante de incerteza sobre como encerrar um encontro tão intenso e inesperado. Por fim, Tiago estendeu a mão, que Carolina apertou firmemente, ambos sentindo que aquele simples gesto selava um acordo muito maior que qualquer contrato formal. "Até amanhã, Carolina", disse ele, observando-a entrar no carro. "Até amanhã, Tiago", respondeu ela, com uma sensação de expectativa que não sentia há muito tempo. Enquanto dirigia para casa, Carolina se perguntava se estaria sendo impulsiva, se a emoção do momento não estaria nublando seu julgamento. No entanto, algo dentro dela insistia que aquele encontro não havia sido mera coincidência, que havia um propósito maior por trás de tudo o que acontecera naquela noite. No dia seguinte, pontualmente às 9 horas, Carolina estacionou seu carro na entrada imponente do Royal Palm Resort. O edifício era ainda mais impressionante pessoalmente do que nas fotos que havia visto em revistas de arquitetura. A fachada combinava elementos contemporâneos com referências sutis à arquitetura colonial nordestina, criando uma harmonia surpreendente entre tradição e modernidade. No lobby, foi recebida por uma jovem recepcionista que a informou que o Sr. Monteiro a aguardava no restaurante principal. Seguindo as indicações, Carolina atravessou um jardim interno exuberante, onde a vegetação nativa criava microclimas refrescantes em meio ao calor tropical de Natal. Tiago já estava sentado em uma mesa próxima a uma janela panorâmica, com vista para o mar. Ao vê-la, levantou-se com um sorriso caloroso que dissipou qualquer receio que ela pudesse ter sobre a realidade do que haviam planejado na noite anterior. "Bom dia", cumprimentou ele, puxando a cadeira para ela. "Espero que tenha conseguido descansar, apesar de nossa conversa ter ido até tão tarde." "Na verdade, demorei para pegar no sono", confessou Carolina, sentando-se. "Minha mente estava a mil, pensando em todas as possibilidades para a fundação." O café da manhã foi servido enquanto discutiam os primeiros passos concretos para o projeto. Tiago havia preparado um esboço inicial do estatuto da fundação e uma estimativa de orçamento que demonstrava seu comprometimento. Carolina, por sua vez, trouxe algumas anotações sobre possíveis imóveis no centro histórico que poderiam servir como sede. Após a refeição, Tiago a convidou para um tour pelo resort, orgulhoso de mostrar as soluções sustentáveis implementadas, desde o sistema de captação de água da chuva até os painéis solares, que forneciam parte significativa da energia utilizada. "Impressionante como vocês conseguiram integrar tecnologia de ponta com técnicas tradicionais", comentou Carolina, admirando o sistema de ventilação natural que reduzia drasticamente
o uso de ar-condicionado nas áreas comuns. Foi um desafio convencer os investidores de que sustentabilidade não é apenas uma questão ética, mas também econômica a longo prazo, explicou Tiago, enquanto a guiava pelos jardins elevados que serviam como isolamento térmico natural. Mas os resultados já estão aparecendo, tanto na redução de custos operacionais quanto no feedback dos hóspedes. Após o tour, dirigiram-se ao escritório pessoal de Tiago no último andar, uma sala ampla com paredes de vidro que ofereciam uma vista panorâmica da cidade. Ali, sobre uma mesa de reuniões feita de madeira de reflorestamento, começaram a delinear os detalhes mais concretos da fundação. Trouxe algumas fotos dos casarões que mencionei, disse Carolina, abrindo seu laptop e mostrando imagens de edifícios históricos em diversos estados de conservação. Este aqui, na Rua Chile, tem um potencial incrível. Foi uma antiga residência de um comerciante de algodão do século XIX. Está abandonado há décadas, mas a estrutura principal está surpreendentemente bem preservada. Tiago examinou as fotos com interesse, fazendo perguntas pertinentes sobre custo de restauração, limitações legais por ser um patrimônio histórico e prazo estimado para a conclusão das obras. A cada resposta de Carolina, ficava mais evidente que ambos compartilhavam não apenas entusiasmo, mas também uma abordagem prática e realista sobre o projeto. Podemos agendar uma visita ao imóvel ainda esta semana? Perguntou ele, já fazendo anotações em sua agenda digital. Claro, respondeu Carolina, sentindo-se cada vez mais confiante sobre a parceria que nascia. Tenho contatos na Secretaria de Patrimônio Histórico que podem facilitar o processo se decidirmos seguir com este imóvel. 3 meses se passaram desde aquele encontro na praia que mudou o rumo de 2 vidas até então desconexas. O casarão da Rua Chile, após minuciosas negociações com a prefeitura e órgãos de preservação patrimonial, finalmente havia sido adquirido pela recém-criada Fundação Conceição e Eulália. A antiga residência do século XIX, com suas paredes espessas de pedra e cal, seus assoalhos de madeira nobre e suas janelas em arco, ganhava nova vida sob a supervisão meticulosa de Carolina. Naquela manhã de quinta-feira, o casarão fervilhava de atividades. Operários restauravam cuidadosamente os detalhes originais da fachada azulejada, enquanto no interior, engenheiros e arquitetos da equipe de Carolina discutiam adaptações estruturais que permitiriam transformar os antigos salões em espaços multifuncionais, sem comprometer a integridade histórica do edifício. Carolina caminhava pelo pátio interno, onde um jardim abandonado começava a ser recuperado quando seu telefone tocou. Era Tiago, sua voz transmitindo a urgência que se tornara característica nas últimas semanas. Estou preso em uma videoconferência com investidores de Dubai, explicou ele, o som de papéis sendo remexidos audível ao fundo. Não conseguirei chegar a tempo para a reunião com o secretário de Cultura. Você pode conduzi-la sozinha? Carolina suspirou, sentindo um leve incômodo que tentou disfarçar. Era a 3ª reunião importante que Tiago perdia naquele mês. Claro, não se preocupe. Tenho todos os documentos preparados. Você é incrível, sabia? Respondeu ele genuinamente grato. Prometo compensar. Que tal um jantar no fim de semana para discutirmos os próximos passos? Depois de desligar, Carolina guardou o telefone e permitiu-se um momento de reflexão. Os últimos meses haviam sido uma montanha-russa de emoções e desafios. O que começara como uma conexão quase mágica na praia, agora enfrentava as complexidades do mundo real, as demandas conflitantes de suas respectivas carreiras e as inevitáveis diferenças de abordagem que surgiam no dia a dia. Tiago era visionário e audacioso, sempre pensando em expansão e visibilidade. Carolina, por outro lado, preocupava-se com a solidez das bases, com a qualidade da formação que ofereceriam, com o impacto real na vida das pessoas que atenderiam. Essas diferenças, inicialmente complementares, começavam a gerar pequenas fricções que, embora nunca explodissem em conflitos abertos, deixavam um rastro de tensão não resolvida. A reunião com o secretário de Cultura transcorreu sem problemas.
Carolina apresentou o projeto pedagógico da Fundação, detalhando como as oficinas de capacitação seriam estruturadas e como se integrariam ao circuito cultural da cidade. O secretário mostrou-se entusiasmado, prometendo apoio institucional e a inclusão da Fundação nos roteiros culturais oficiais de Natal. Ao sair da prefeitura, Carolina decidiu passar novamente pelo casarão antes de retornar ao seu apartamento. O sol começava a se pôr, banhando a fachada histórica com uma luz dourada que realçava os azulejos portugueses recém-restaurados. Subiu até o terraço, que oferecia uma vista privilegiada do centro histórico e, ao longe, do mar que havia sido testemunha do início daquela jornada. Seu telefone vibrou. Seu telefone. Uma mensagem de Fernanda, sua melhor amiga em São Paulo, perguntando como andava a parceria com o milionário bonitão. Carolina sorriu, digitando uma resposta evasiva. Não havia contado a ninguém sobre o jantar à luz de velas que ela e Tiago haviam compartilhado 2 semanas atrás, nem sobre o beijo hesitante trocado sob as estrelas no terraço do Royal Palm. Temia nomear o que crescia entre eles, como se dar um nome àqueles sentimentos pudesse torná-los mais vulneráveis às complicações do mundo real. No dia seguinte, Tiago surpreendeu Carolina aparecendo no casarão logo cedo, trazendo café e pães de queijo de uma padaria tradicional do bairro. Encontrou-a no que seria a sala principal de oficinas, discutindo com um mestre marceneiro sobre a restauração das esquadrias originais. "Uma oferta de paz pelo meu sumiço", disse ele, erguendo a sacola de papel com o logo da padaria, assim que o marceneiro se afastou. Carolina não conseguiu conter um sorriso. "Aceito sua oferta, mas saiba que o secretário ficou desapontado com sua ausência." "Vou compensar no evento de lançamento", prometeu Tiago, enquanto se sentavam em um banco improvisado próximo a uma janela que emoldurava o mar distante. "Tenho algumas novidades que vão te animar." Enquanto saboreavam o café, Tiago compartilhou que havia conseguido parcerias com 3 grandes empresas locais que se comprometeram a oferecer estágios remunerados para os futuros alunos da Fundação. Além disso, uma renomada designer de moda carioca, amiga de longa data, havia aceitado ministrar um workshop inaugural quando as instalações estivessem prontas. "Isso é maravilhoso, Tiago", reconheceu Carolina, genuinamente animada com as notícias. "Essas parcerias são exatamente o que precisamos para garantir que o treinamento se traduza em oportunidades reais." "E você, como está a seleção dos professores para as oficinas permanentes?" perguntou ele, observando atentamente os detalhes do trabalho de restauração ao redor. Carolina explicou que estava priorizando artesãos e profissionais locais, pessoas que dominavam técnicas tradicionais nordestinas e que podiam transmitir não apenas habilidades técnicas, mas também o valor cultural daqueles saberes. "Estou entrevistando uma rendeira incrível de Caicó na próxima semana", contou entusiasmada. Dona Severina, 78 anos, considerada um patrimônio vivo da renda renascença. Ela nunca deu aulas formais, mas concordou em compartilhar seu conhecimento aqui. Tiago ouviu com interesse, mas Carolina notou um leve franzir de sobrancelhas que conhecia bem. "Algum problema?" perguntou diretamente. "Não exatamente um problema", respondeu ele, escolhendo as palavras com cuidado. "Só me pergunto se não deveríamos equilibrar essas técnicas tradicionais com abordagens mais contemporâneas. Talvez artistas que trabalhem com design digital, moda sustentável, coisas que ampliem o horizonte de possibilidades profissionais dos alunos." Era uma sugestão razoável, Carolina reconhecia, mas algo na forma como Tiago a apresentou, como se as técnicas tradicionais fossem insuficientes por si só, tocou em um ponto sensível. O artesanato tradicional não é apenas folclore. "Tiago", respondeu um pouco mais defensivamente do que pretendia, "é conhecimento vivo com valor cultural e comercial. A renda renascença de Dona Severina é exportada para maisons de alta costura em Paris." Tiago ergueu as mãos em sinal de rendição. Eu sei. Não estou desmerecendo o tradicional, apenas sugerindo que podemos ter ambos. Afinal, nosso objetivo é criar oportunidades amplas, certo?"
A tensão momentânea se dissipou quando foram interrompidos pelo engenheiro responsável, que precisava discutir urgentemente uma questão estrutural descoberta durante a restauração. O resto da manhã foi consumido por decisões técnicas e logísticas, e quando se separaram no início da tarde, tanto a discordância quanto o momento de intimidade, compartilhados sobre café e pães de queijo, haviam sido temporariamente esquecidos. Nas semanas seguintes, o ritmo das obras se intensificou. A data de inauguração, inicialmente prevista para dali a 6 meses, foi antecipada por insistência de Tiago, que argumentou que coincidir com o Festival de Artes de Natal traria visibilidade instantânea para a fundação. Carolina cedeu, embora preocupada com a pressão adicional que a antecipação colocaria sobre todos. Foi durante uma noite particularmente estressante, quando Carolina permaneceu no casarão até tarde, revisando os projetos elétricos com a equipe, que Renata, a recepcionista do Royal Palm, apareceu inesperadamente. "Senhorita Albuquerque", chamou ela timidamente da porta do escritório improvisado. "Desculpe a intromissão, mas o Sr. Monteiro pediu que eu entregasse isso pessoalmente." Ela estendeu um envelope lacrado com o brasão do Royal Palm. Dentro, Carolina encontrou um cartão escrito à mão por Tiago. "Sei que estamos ambos sobrecarregados, mas não podemos esquecer por que começamos essa jornada. Jantar às 20 horas no terraço do Royal Palm. Vista-se como se estivesse conhecendo um estranho interessante em uma praia deserta." Um sorriso involuntário se formou em seus lábios. Apesar de todos os desafios e pequenas discordâncias, Tiago tinha o dom de fazê-la lembrar da magia que os havia unido. Naquela noite, o terraço do Royal Palm havia sido transformado em um oásis privativo. Lanternas marroquinas iluminavam suavemente o espaço, e uma mesa para 2 estava posicionada de forma a oferecer uma vista privilegiada do mar. Tiago a esperava, elegante em um terno claro que contrastava com sua pele bronzeada. Uma imagem que fez o coração de Carolina acelerar de uma forma que ela não estava preparada para admitir. "Você está deslumbrante", disse ele, aproximando-se, para beijar-lhe o rosto. Carolina havia escolhido um vestido simples de linho azul marinho, que realçava seus olhos e complementava os tons dourados de sua pele e cabelos. "Você não está nada mal para um estranho interessante em uma praia deserta", brincou, referindo-se à mensagem do cartão. O jantar foi servido por um único garçom, que aparecia discretamente apenas quando necessário. A refeição, preparada especialmente pelo chefe do hotel, apresentava uma releitura sofisticada de pratos tradicionais nordestinos. A conversa fluiu naturalmente, deliberadamente afastada dos assuntos da fundação, focando em histórias pessoais, memórias de infância, sonhos antigos. "Sabe o que mais me impressionou em você naquela noite na praia?", perguntou Tiago, enquanto saboreavam uma sobremesa de cartola desconstruída com sorvete de queijo coalho. Carolina ergueu uma sobrancelha curiosa. "Minha habilidade de chorar elegantemente em público?" Tiago riu, mas logo seu rosto assumiu uma expressão mais séria. "Sua vulnerabilidade honesta. Você não tentou esconder sua dor nem se envergonhou dela. Há uma força nisso que me tocou profundamente." As palavras de Tiago pairavam no ar noturno, criando um momento de intimidade que Carolina não esperava. O terraço, apesar de amplo, parecia de repente pequeno demais para conter a intensidade do que crescia entre eles. Baixou os olhos para a sobremesa parcialmente consumida, procurando palavras que pudessem expressar o turbilhão de emoções que sentia. "É engraçado", disse finalmente, erguendo o olhar para encontrar os olhos atentos de Tiago. "Naquela noite eu me sentia completamente fragmentada, como se todas as partes que me compõem tivessem se desconectado. E de alguma forma, conversar com você, um completo estranho, começou a reuni-las novamente." Tiago estendeu a mão sobre a mesa, tocando suavemente os dedos dela. "Talvez precisássemos um do outro naquele momento específico. Você para se reconectar consigo mesma, eu para me lembrar do que realmente importa além dos negócios e do sucesso." A proximidade física intensificou a eletricidade entre eles. Carolina sentia o coração acelerado,
dividida entre o desejo de se entregar àquele momento e o medo das complicações que poderiam surgir. A fundação estava apenas começando e misturar sentimentos pessoais com responsabilidades profissionais sempre parecera uma receita para o desastre em sua experiência. Tiago, nós deveríamos conversar sobre... Começou ela, mas foi interrompida pelo toque insistente do celular dele. Com um olhar de desculpas, Tiago verificou a tela. É o gerente do hotel em Fernando de Noronha, explicou, visivelmente contrariado pela interrupção. Estamos no meio de uma renovação complicada lá, e ele só ligaria a esta hora se fosse uma emergência. Carolina assentiu, compreensiva, enquanto ele se afastava para atender a chamada. Observou-o do outro lado do terraço, a postura mudando sutilmente enquanto entrava no modo empresarial que ela começava a conhecer bem. Ombros mais eretos, voz mais firme, gestos precisos enquanto explicava algo ao interlocutor. Era como observar duas pessoas diferentes, habitando o mesmo corpo. O Tiago sensível e atencioso que a encontrara na praia, e o empresário implacável e estratégico que comandava um império hoteleiro. Ambas as versões eram autênticas, ela sabia, mas a transição rápida entre elas às vezes a deixava desorientada. Quando ele retornou à mesa, seu semblante havia mudado. Preciso ir a Fernando de Noronha amanhã cedo, anunciou, o pesar evidente em sua voz. Tivemos um problema sério com a empresa contratada para a renovação e precisarei resolver pessoalmente. Por quanto tempo? E perguntou Carolina, tentando não demonstrar a decepção que sentia. 3 dias, talvez 4, respondeu ele, voltando a sentar-se. Sei que o timing é terrível, com a reunião da diretoria da fundação marcada para sexta-feira. Podemos reagendar, ofereceu ela, embora soubesse que seria difícil conciliar novamente as agendas de todos os envolvidos. Tiago passou a mão pelos cabelos, um gesto que Carolina já identificara como sinal de seu conflito interno. Não, a reunião precisa acontecer. Os documentos para as parcerias governamentais precisam ser aprovados ainda este mês. Um silêncio desconfortável se estabeleceu entre eles, o momento de intimidade anterior completamente dissipado. Carolina tomou um gole de vinho, pensativa. Você pode conduzir a reunião, sugeriu Tiago finalmente. Ninguém conhece o projeto tão bem quanto você. Carolina sentiu uma pontada de irritação que tentou conter. Posso conduzir, claro. Mas seria importante que você estivesse presente, Tiago. Estamos tomando decisões fundamentais sobre a direção pedagógica da fundação. Eu sei, concordou ele, o tom ligeiramente defensivo. Mas confio totalmente no seu julgamento e podemos fazer uma videoconferência se for absolutamente necessário. O resto da noite transcorreu em uma tentativa de ambos de recuperar a leveza anterior, mas algo havia mudado. Quando se despediram no saguão do hotel, o beijo que trocaram carregava tanto promessa quanto incerteza. Na manhã seguinte, Carolina acordou com uma mensagem de Tiago informando que já estava a caminho do aeroporto e que entraria em contato assim que chegasse a Fernando de Noronha. Anexo à mensagem, um documento detalhado com suas considerações para a reunião da diretoria. Pragmático, eficiente, mas sem o calor das conversas que costumavam ter sobre o futuro da fundação. Os 3 dias seguintes foram um turbilhão de atividades. Carolina mergulhou no trabalho, supervisionando as obras do casarão, entrevistando potenciais professores para as oficinas e finalizando a apresentação para a reunião da diretoria. À noite, trocava mensagens breves com Tiago, atualizações profissionais entremeadas por comentários pessoais que pareciam cada vez mais cuidadosamente calculados, como se ambos estivessem testando a solidez do terreno sob seus pés. Na quinta-feira, véspera da reunião, Carolina recebeu uma ligação inesperada de Mariana Costa, jornalista da principal revista de arquitetura do país. Soube do projeto da Fundação Conceição e Eulália e adoraria fazer uma matéria especial, explicou. Mariana, especialmente com o envolvimento de 2 nomes tão relevantes em suas áreas.
A história por trás da criação também é fascinante. Duas avós amigas de infância, um encontro casual na praia, o medalhão perdido, é quase cinematográfico. Carolina. Sentiu o estômago afundar. Como você soube de todos esses detalhes? Perguntou, tentando manter a voz calma. Tiago Monteiro concedeu uma entrevista preliminar por telefone ontem, respondeu a jornalista, surpresa com a pergunta. Ele não comentou com você? Mencionou que poderia complementar as informações hoje com uma conversa com vocês dois, mas como não consegui contatá-lo, resolvi falar diretamente com você. Um silêncio pesado se estabeleceu na linha enquanto Carolina processava a informação. Tiago havia compartilhado sua história pessoal, a história deles, com a imprensa sem sequer mencioná-lo a ela. Carolina, ainda está aí? Perguntou Mariana, preocupada com a falta de resposta. Sim, desculpe, respondeu ela, recuperando a compostura. Estamos em meio aos preparativos para a inauguração e as comunicações ficaram um pouco desencontradas. Posso te ligar amanhã para agendarmos essa conversa? Após desligar, Carolina permaneceu imóvel em seu escritório improvisado no casarão, tentando controlar a onda de indignação que crescia dentro dela. Não era apenas a invasão de privacidade que a incomodava, mas o que aquilo representava. Tiago tomando decisões unilaterais sobre algo que pertencia aos dois, tratando a história deles como material de marketing. Quando seu telefone vibrou com uma mensagem dele, informando que estava voltando a Natal naquela noite, Carolina respondeu com um simples: precisamos conversar. Estarei no casarão até tarde. A chuva começou a cair suavemente quando a noite se aproximava, como se o céu refletisse a tempestade emocional que se formava. Carolina dispensou a equipe mais cedo, permanecendo sozinha no escritório, organizando documentos para a reunião do dia seguinte, enquanto aguardava a chegada de Tiago. Ele apareceu pouco depois das 9, os cabelos úmidos da chuva que agora caía mais forte, o rosto marcado pelo cansaço da viagem apressada. Você parece exausta, comentou ele, aproximando-se para beijá-la, mas Carolina recuou sutilmente. Por que você deu uma entrevista sobre nós, sobre a história das nossas avós, sem me consultar? Perguntou diretamente, sem rodeios. Tiago piscou, momentaneamente desconcertado pela abordagem direta. Mariana entrou em contato comigo sobre a fundação. Foi uma oportunidade de visibilidade que não poderíamos perder. A matéria vai circular. Nacionalmente, Carolina. Não estou questionando a matéria em si, me esclareceu ela, mantendo a voz controlada. Estou questionando o fato de você ter compartilhado detalhes íntimos da nossa história pessoal sem sequer me avisar. Eu ia te contar, defendeu-se ele. Mas entre os problemas em Fernando de Noronha e a preparação para a reunião de amanhã, acabei não tendo chance. Além disso, pensei que você ficaria feliz com a exposição positiva para a fundação. Carolina respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos. Tiago, você não percebe? Não é sobre a exposição da fundação. É sobre você tomar decisões que nos afetam sem me incluir no processo. É sobre transformar algo pessoal e significativo em uma estratégia de marketing. O semblante de Tiago endureceu. Não foi isso que eu fiz. Compartilhei uma história bonita que ilustra perfeitamente o espírito da fundação. E sim, isso ajuda na visibilidade. Mas qual é o problema? Não é esse o objetivo? Conseguir apoio, reconhecimento? O problema é que você não diferencia vida pessoal de estratégia de negócios, exclamou Carolina, a frustração finalmente vencendo seu autocontrole. Aquela noite na praia, o medalhão, as histórias das nossas avós, tudo isso é significativo demais para ser reduzido a um case interessante para uma revista. A chuva intensificou-se lá fora, o som das gotas pesadas contra as janelas centenárias, formando uma trilha sonora dramática para o confronto que se desenrolava. Você está sendo injusta, retrucou Tiago, o tom defensivo. Tudo o que tenho feito é trabalhar para o sucesso da fundação, para que ela tenha o impacto que sonhamos juntos. Isso significa captar recursos, gerar visibilidade, criar redes de apoio. E isso tudo é importante, reconheceu Carolina.
mas não à custa de atropelar o processo, de tomar decisões unilaterais. Esta fundação nasceu de uma conexão especial, Tiago. Se a transformarmos em apenas mais um empreendimento, o que nos restará? Um silêncio tenso se estabeleceu entre eles, preenchido apenas pelo tamborilar da chuva. Tiago caminhou até a janela, observando a noite chuvosa por alguns momentos, antes de voltar-se para Carolina. Você acha que estou tratando a fundação como apenas mais um empreendimento? Ele perguntou, a mágoa evidente em sua voz. Depois de tudo o que investi nisso, não apenas dinheiro, mas tempo, energia, contatos pessoais. Não é isso que estou dizendo, respondeu Carolina, sentindo que a conversa estava seguindo por caminhos cada vez mais distantes do entendimento mútuo. Estou dizendo que temos visões diferentes sobre como conduzir as coisas, e precisamos encontrar um equilíbrio ao invés de simplesmente impor sua abordagem ao outro. Minha abordagem, como você coloca, construiu uma rede de hotéis, reconhecida internacionalmente, retrucou ele, a defensividade aumentando. Sei como fazer as coisas acontecerem, Carolina. Sei como transformar ideias em realidade concreta. E eu sei como construir fundações sólidas para que essas realidades não desabem ao primeiro vento forte, respondeu ela igualmente firme. Não estou questionando sua competência, Tiago. Estou pedindo respeito ao processo que construímos juntos. A tensão no ar era quase palpável, amplificada pelo som da chuva que agora castigava impiedosamente o telhado centenário do casarão. Carolina e Tiago se encaravam em silêncio, ambos conscientes de que haviam chegado a um impasse que revelava muito mais que uma simples discordância sobre uma entrevista. Era o choque de duas visões de mundo, duas formas distintas de enxergar não apenas a fundação, mas a vida em si. Talvez precisemos de um tempo, sugeriu Carolina finalmente, sua voz mais suave, mas não menos determinada, para refletir sobre o que realmente queremos da fundação e um do outro. A expressão de Tiago oscilou entre surpresa e mágoa. Você está sugerindo que nos afastemos? Agora, quando estamos prestes a inaugurar o projeto que construímos juntos. Não estou falando de abandonar a fundação, esclareceu ela, passando a mão pelos cabelos com um suspiro cansado. Estou falando de dar um passo atrás no aspecto pessoal da nossa relação, para que possamos avaliar com clareza se o caminho profissional que estamos seguindo juntos é realmente viável. Um silêncio pesado se instalou entre eles. Do lado de fora, um trovão retumbou, como uma pontuação dramática para o momento. Nunca pensei que chegaria um dia em que você veria tudo o que construímos apenas como um aspecto profissional, disse Tiago finalmente, a voz baixa e controlada, mas com uma nota de amargura que não passou despercebida a Carolina. Não distorça minhas palavras, respondeu ela, a exaustão evidente em cada sílaba. Você sabe muito bem o que sinto por você, Tiago. Mas também sei que relacionamentos, pessoais ou profissionais, precisam de fundamentos sólidos para prosperar. Confiança, comunicação, respeito mútuo. E no momento, sinto que estamos construindo sobre areia movediça. Tiago recuou, alguns passos, como se as palavras dela tivessem um peso físico. Entendo, disse ele com uma formalidade que fez o coração de Carolina apertar. Se é isso que você quer, respeitarei sua decisão. Continuarei comprometido com a fundação, mas darei o espaço que você está pedindo. Sem esperar resposta, ele se dirigiu à porta, detendo-se apenas um instante antes de sair. A reunião de amanhã está mantida. Sim, confirmou Carolina, lutando para manter a compostura. Às 10 horas, conforme planejado. Ele assentiu brevemente e saiu, deixando Carolina sozinha com o som da chuva e o peso de uma decisão que, embora necessária, doía mais do que ela havia antecipado. Nas semanas que se seguiram, Carolina e Tiago mantiveram uma relação estritamente profissional. As reuniões da fundação tornaram-se exercícios de cordialidade formal, com comunicações precisas e eficientes, mas desprovidas do calor e da cumplicidade que antes as caracterizavam. Para quem observava de fora, eram apenas dois profissionais competentes, trabalhando em um projeto ambicioso. Para aqueles que os conheciam melhor, como Patrícia,
a assistente administrativa da fundação, era evidente que algo havia se quebrado entre eles. A inauguração da Fundação Conceição e Eulália foi marcada para um domingo ensolarado de outubro, coincidindo com o Festival de Artes de Natal, conforme Tiago havia sugerido meses antes. O casarão restaurado era um espetáculo à parte. A fachada de azulejos portugueses brilhava sob o sol tropical, enquanto o interior havia sido transformado em um espaço que harmonizava perfeitamente a arquitetura histórica com as necessidades de um centro de formação moderno. Na manhã da inauguração, Carolina chegou cedo, querendo alguns momentos de tranquilidade antes que o turbilhão de atividades começasse. Caminhou sozinha pelos espaços que havia projetado com tanto cuidado. As salas de aula com janelas amplas que permitiam a entrada generosa de luz natural, o ateliê de costura equipado com máquinas de última geração, o laboratório de design gráfico com computadores de ponta, o estúdio de cerâmica com fornos especiais e seu espaço favorito, o jardim interno, onde árvores frutíferas nativas criavam uma oásis de sombra e frescor. Em cada detalhe, via tanto o seu trabalho quanto a influência de Tiago. Sua visão arquitetônica, aliada ao pragmatismo empresarial dele. Seu respeito pelas tradições locais combinado com a perspectiva global que ele trazia. Apesar dos conflitos, haviam criado algo verdadeiramente especial juntos. Algo que transcendia ambos e que tinha o potencial de transformar inúmeras vidas. Quando se dirigiu ao seu escritório para revisar uma última vez seu discurso de inauguração, encontrou sobre a mesa um pequeno pacote embrulhado em papel simples acompanhado de um cartão. Reconheceu imediatamente a caligrafia de Tiago. Para lembrar de onde tudo começou. Independente do que aconteça, sempre acreditarei no poder das conexões inesperadas. T. Com as mãos ligeiramente trêmulas, Carolina abriu o pacote, revelando uma delicada caixa de madeira entalhada. Dentro, repousava uma réplica do medalhão que havia encontrado na areia naquela noite fatídica, mas com uma diferença significativa. Incrustadas no metal dourado estavam duas pequenas pedras, uma turquesa e um quartzo rosa, as pedras favoritas de Conceição e Eulália, segundo as histórias que haviam compartilhado. Um nó se formou em sua garganta enquanto fechava os dedos ao redor do medalhão, sentindo seu peso sólido e reconfortante. O gesto de Tiago a tocou profundamente, não apenas pela delicadeza da lembrança, mas pelo que simbolizava. Um reconhecimento de que, apesar das diferenças e dos caminhos separados que agora trilhavam, o que haviam construído juntos tinha valor e significado duradouros. A cerimônia de inauguração foi um sucesso retumbante. O pátio central do casarão, decorado com arranjos de flores tropicais e iluminado por centenas de pequenas luminárias, acolheu autoridades locais, empresários, artistas, educadores e, mais importante, representantes das comunidades que seriam beneficiadas pelos programas da Fundação. Em seu discurso, Carolina falou com paixão sobre a missão da Fundação: ser uma ponte entre saberes tradicionais e oportunidades contemporâneas, valorizar o patrimônio cultural nordestino enquanto abria portas para o futuro. Agradeceu a todos que tornaram o projeto possível, reservando um agradecimento especial a Tiago, reconhecendo sua visão e compromisso. Quando chegou a vez de Tiago falar, ele surpreendeu a todos, especialmente Carolina, ao desviar-se do discurso formal que havia preparado. Em vez disso, contou a história de sua avó Eulália, uma mulher simples do interior de Pernambuco que, apesar das limitações de sua época, havia entendido o poder transformador do conhecimento compartilhado. Minha avó não teve acesso à educação formal além das primeiras letras, revelou ele, a emoção transparecendo em sua voz geralmente controlada. Mas em sua cozinha simples, ensinava às mulheres da vizinhança não apenas receitas e bordados, mas dignidade e independência. Ela entendia, instintivamente, o que agora formalizamos nesta fundação, que o conhecimento só tem real valor quando liberta, quando abre portas, quando cria possibilidades.
Seus olhos encontraram os de Carolina na multidão, uma comunicação silenciosa passando entre eles antes que ele continuasse. Esta fundação não existiria sem a visão e o coração de Carolina Albuquerque, que me ensinou que construir não é apenas erguer paredes, mas criar espaços onde pessoas possam florescer, onde o passado e o futuro possam dialogar, onde sonhos individuais se transformem em realidades coletivas. Após os discursos, enquanto os convidados circulavam pelo casarão, admirando as instalações e saboreando o coquetel preparado por um chefe local que utilizava apenas ingredientes da agricultura familiar da região, Carolina e Tiago se encontraram brevemente em um canto tranquilo do jardim. "Obrigada pelo medalhão", disse ela, mostrando que o usava em uma corrente delicada ao redor do pescoço. "É um presente muito especial. Mandei fazer quando as coisas estavam diferentes entre nós", explicou ele. A vulnerabilidade raramente vista em seus olhos, mas percebi que continuava sendo apropriado, talvez até mais agora. Um silêncio carregado de palavras não ditas se estabeleceu entre eles, interrompido apenas quando Patrícia se aproximou para informar que o prefeito queria conversar com ambos sobre uma possível expansão do projeto para outras áreas da cidade. Nos meses que se seguiram à inauguração, Carolina e Tiago mantiveram suas distâncias pessoais enquanto continuavam colaborando profissionalmente. A fundação prosperava, suas primeiras turmas de alunos trazendo vida e propósito para o casarão histórico, e os resultados iniciais superando até as expectativas mais otimistas. Foi durante esse período de afastamento que Carolina começou a perceber mudanças sutis em si mesma. Longe da intensidade da conexão com Tiago, encontrou espaço para confrontar partes de sua própria história que havia negligenciado. O perfeccionismo que a impedia de delegar, o medo de abandono que a levava a manter um controle rígido sobre tudo ao seu redor, a dificuldade de confiar plenamente depois da traição de Gustavo. Suas sessões de terapia, que havia retomado após a separação, tornaram-se um espaço de autodescoberta e crescimento. Começou a praticar yoga nas manhãs de domingo, encontrando na disciplina física uma forma de acalmar a mente sempre acelerada. Aproximou-se mais de sua equipe na fundação, permitindo-se ser mais vulnerável e autêntica em suas interações profissionais. Tiago, por sua vez, embarcou em sua própria jornada de transformação. Reduziu drasticamente sua agenda de viagens a negócios, delegando mais responsabilidades a seus diretores. Matriculou-se em um curso de História da Arte, um interesse antigo que nunca havia encontrado tempo para explorar. E, para surpresa de muitos em seu círculo empresarial, começou a dedicar um dia por semana para ensinar empreendedorismo aos alunos mais avançados da fundação, compartilhando não apenas conhecimentos técnicos, mas também lições pessoais sobre erros e aprendizados. 6 meses após a inauguração da fundação, o casarão histórico da Rua Chile pulsava com vida e propósito. O que começara como um sonho compartilhado entre 2 estranhos em uma praia havia se materializado em um centro vibrante de aprendizado, criatividade e transformação social. Mais de 200 alunos, provenientes de comunidades periféricas, de Natal e cidades vizinhas, frequentavam diariamente as oficinas de artesanato tradicional, design de moda, arquitetura sustentável e empreendedorismo criativo. Em uma manhã particularmente quente de abril, Carolina estava em seu escritório revisando os planos de expansão para o próximo semestre quando Patrícia entrou, agitada. "Carolina, você precisa ver isso", exclamou, estendendo uma revista ainda fechada em plástico. A matéria sobre a fundação finalmente saiu na Arquitetura Contemporânea. Com um misto de curiosidade e apreensão, Carolina pegou a revista. A matéria, prevista inicialmente para poucos meses após a conversa com Mariana Costa, havia sido adiada várias vezes devido a mudanças editoriais. Após tantos adiamentos, Carolina quase havia se esquecido dela. Ao abrir nas páginas indicadas, deparou-se com um ensaio fotográfico deslumbrante do casarão restaurado, captando com sensibilidade a fusão entre o histórico e o contemporâneo que caracterizava o projeto.
O título, em letras elegantes sobre uma foto do pátio interno durante uma aula de tecelagem, dizia: Entrelaçando passado e futuro, a revolução silenciosa da Fundação Conceição e Eulália. O artigo detalhava a história da fundação, desde sua concepção até os primeiros resultados transformadores na comunidade. Para surpresa de Carolina, a narrativa pessoal que tanto a havia incomodado na época da entrevista estava presente, mas tratada com uma delicadeza e profundidade que a emocionou. Mariana havia capturado a essência da conexão entre as avós, o encontro na praia e o medalhão perdido, não como uma estratégia de marketing, mas como um símbolo poderoso de como o acaso e a história pessoal podem se entrelaçar para criar algo maior que seus protagonistas. Havia também entrevistas separadas com Carolina e Tiago, nas quais ambos falavam sobre suas visões para a fundação e refletiam sobre as lições aprendidas durante o processo. A de Tiago, em particular, chamou a atenção de Carolina. O maior desafio não foi financeiro ou logístico, mas aprender a equilibrar visão com paciência, ambição com respeito ao processo. Carolina Albuquerque me ensinou que construir algo verdadeiramente duradouro requer mais que eficiência e recursos. Requer sensibilidade ao tempo natural das coisas, às necessidades humanas por trás dos projetos, às histórias que fundamentam cada escolha. Foi uma lição valiosa não apenas para a fundação, mas para toda a minha abordagem aos negócios e à vida. As palavras de Tiago reverberaram profundamente em Carolina. Nos últimos meses, ambos haviam mantido uma distância respeitosa, interagindo, principalmente em reuniões formais da fundação, sempre cordiais, mas cautelosos. Lendo agora seu depoimento, percebia que, assim como ela, Tiago havia usado o tempo de afastamento para reflexão e crescimento. Naquela tarde, Carolina decidiu caminhar pelo centro histórico após o expediente, algo que havia se tornado um hábito reconfortante nos últimos meses. Gostava de observar como a luz dourada do entardecer transformava as fachadas coloniais, realçando detalhes arquitetônicos que passavam despercebidos durante o dia. Era seu momento de desacelerar, de reconectar-se com a cidade que agora considerava seu lar. Sem perceber, seus passos a levaram até a praia de Ponta Negra, ao mesmo trecho isolado onde quase um ano antes havia se encontrado com Tiago pela primeira vez. O mar estava calmo naquela tarde, ondas suaves beijando a areia em um ritmo hipnótico. Carolina tirou as sandálias, permitindo que seus pés afundassem na areia ainda morna do calor diurno. Foi então que o avistou, uma silhueta solitária contra o horizonte alaranjado. Tiago caminhava descalço à beira d'água, as calças sociais cuidadosamente dobradas até os joelhos, exatamente como naquele primeiro dia. Por um momento, Carolina hesitou, incerta se deveria aproximar-se ou respeitar o que parecia ser um momento privado de contemplação. Antes que pudesse decidir, Tiago virou-se e a viu. Mesmo à distância, Carolina percebeu o momento exato em que o reconhecimento o atingiu, um sutil endireitar dos ombros, uma pausa momentânea em seus passos. Então ele ergueu a mão em um aceno simples, nem convidativo nem distante, apenas um reconhecimento de sua presença. Como se movida por uma força além de sua vontade consciente, Carolina começou a caminhar em sua direção. Cada passo na areia parecia carregar o peso de tudo o que haviam vivido, compartilhado e aprendido, juntos e separados, ao longo do último ano. "Olá", disse ele quando finalmente estavam frente a frente, a alguns passos de distância. "Olá", respondeu ela, surpreendendo-se com a naturalidade de sua própria voz, como se encontrá-lo ali fosse a coisa mais esperada do mundo. Também buscando um momento de paz? Tiago assentiu, um pequeno sorriso formando-se em seus lábios. "Venho aqui com frequência, ultimamente. Ajuda a clarear a mente. Vi a matéria na arquitetura contemporânea hoje", comentou Carolina, decidindo abordar diretamente o que ocupava seus pensamentos. "Ficou bonita, sensível." "Mariana fez um trabalho excepcional", concordou ele. "Capturou a essência da fundação melhor do que poderíamos ter explicado." Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles, preenchido apenas pelo som das ondas
e pelos gritos distantes de crianças brincando na parte mais movimentada da praia. Era um silêncio diferente dos que haviam compartilhado nos últimos meses, não carregado de palavras não ditas, mas aberto, como um espaço onde novas possibilidades poderiam florescer. Seu depoimento na revista, começou Carolina, hesitante. Foi muito generoso. Foi honesto, respondeu Tiago simplesmente. Este tempo separados me fez perceber muitas coisas sobre mim mesmo, sobre como eu conduzia minha vida, meus relacionamentos. Carolina sentiu algo se desatar dentro dela, como um nó que finalmente se desfaz após longa tensão. Para mim também, admitiu. Percebi que parte do conflito entre nós vinha dos meus próprios medos e inseguranças, da minha necessidade e de controle. Tiago olhou para ela com uma intensidade que fez seu coração acelerar. Acho que ambos tínhamos lições a aprender e, talvez, precisássemos de espaço para aprendê-las. Tenho pensado muito sobre aquela noite, confessou Carolina, referindo-se à discussão que havia levado ao afastamento. Sobre como duas pessoas com intenções tão boas podem ainda assim machucar uma a outra quando não estão realmente se ouvindo. É engraçado, refletiu Tiago, inclinando-se para pegar uma pequena concha na areia. Passo minha vida em negociações complexas, convencendo pessoas a investirem milhões em meus projetos, mas falhei na negociação mais importante, encontrar um equilíbrio entre o que eu precisava e o que você precisava. Carolina observou enquanto ele girava a concha delicada entre os dedos, um gesto que lembrava a forma como havia segurado o medalhão naquela primeira noite. Os alunos da turma de cerâmica prepararam uma exposição, disse ela, mudando sutilmente de assunto. A abertura é na próxima sexta-feira. Você vai? Não perderia por nada, respondeu ele. Fiquei impressionado com o progresso deles nas últimas semanas. A conversa fluiu naturalmente enquanto caminhavam lado a lado pela praia, compartilhando histórias sobre a fundação, seus alunos, os desafios e conquistas dos últimos meses. Era como se o tempo de separação tivesse clarificado o que realmente importava entre eles, depurando a relação de expectativas não comunicadas e permitindo que emergisse algo mais maduro, mais consciente. Quando o sol finalmente desapareceu, no horizonte, deixando o céu em tons profundos de púrpura e azul, Tiago parou e se voltou para Carolina. Você se lembra do que eu disse sobre o medalhão, na primeira noite? Carolina assentiu, tocando instintivamente o colar que ainda usava, sob a blusa, que ele sempre encontrava seu caminho de volta para quem deveria proteger, e que quando isso acontecia através de outra pessoa, era sinal de que aquela pessoa seria importante em sua vida, completou Tiago. Não disse nada sobre como essa importância se manifestaria, ou quanto tempo duraria, apenas que seria significativa. Um arrepio percorreu a espinha de Carolina, não de medo, mas de reconhecimento, daquele mesmo sentimento de destino, de conexão inexplicável que havia sentido naquela primeira noite. O que você está dizendo, Tiago? Ele deu um passo em sua direção, eliminando parte da distância física que haviam mantido durante toda a conversa. Estou dizendo que, independente do que aconteça entre nós daqui para frente, se voltarmos a ficar juntos ou se seguirmos como parceiros apenas na fundação, você transformou minha vida de uma forma que nunca imaginei ser possível. Me ensinou a ver além do imediato, a valorizar processos tanto quanto resultados, a compreender que vulnerabilidade não é fraqueza. Carolina sentiu lágrimas se formando em seus olhos, não de tristeza, mas de uma emoção profunda que não conseguia nomear completamente. Você também me transformou, respondeu sua voz quase um sussurro. Me ensinou a arriscar, a confiar novamente, a acreditar que das situações mais inesperadas podem nascer as maiores oportunidades. O silêncio que se seguiu estava repleto de possibilidades. Carolina percebeu que estavam em um ponto de inflexão, não apenas como indivíduos que haviam crescido através da dor e da distância, mas como dois seres humanos que agora tinham a chance de escolher conscientemente um caminho juntos, não por necessidade ou impulso, mas por decisão madura e reflexiva.
Eu gostaria de tentar novamente, disse Tiago finalmente, sua voz firme, mas gentil. Não voltando para onde estávamos, mas construindo algo novo a partir de quem nos tornamos. Carolina sorriu, um sorriso que vinha de um lugar de certeza que raramente havia experimentado. Eu também gostaria, respondeu, estendendo a mão, para tocar a dele. Sem pressa, com consciência, um passo de cada vez. Os dedos dele se entrelaçaram aos dela, o contato simples carregando uma promessa, não de um final feliz instantâneo, mas de uma jornada contínua de descoberta mútua, respeito e crescimento compartilhado. Um passo de cada vez, concordou ele enquanto caminhavam. De volta pela praia, as primeiras estrelas começando a pontilhar o céu noturno acima deles. Na semana seguinte, a exposição de cerâmica dos alunos da fundação foi um sucesso retumbante. O pátio central do casarão, transformado em galeria, a céu aberto, acolheu visitantes de toda a cidade, desde autoridades até familiares orgulhosos dos artistas emergentes. As peças, inspiradas em técnicas tradicionais nordestinas, mas com interpretações contemporâneas, chamaram a atenção de galeristas e colecionadores, resultando em vendas significativas e encomendas futuras. Carolina e Tiago circulavam pelo evento separadamente, cada um cumprindo seu papel como diretor da fundação, mas observadores atentos notariam os olhares que trocavam ocasionalmente através do salão, a forma como gravitavam sutilmente na direção um do outro ao longo da noite, e mais revelador, o momento em que, após o encerramento oficial, saíram juntos para o terraço, onde permaneceram conversando sob as estrelas muito depois que o último convidado havia partido. Nos meses que se seguiram, a Fundação Conceição e Eulália expandiu seu alcance, estabelecendo parcerias com instituições educacionais internacionais e recebendo reconhecimento por seu modelo inovador de capacitação profissional aliada à preservação cultural. O que começara como um encontro casual entre duas almas feridas em uma praia havia se transformado em um movimento de transformação que ia muito além de seus fundadores. Quanto a Carolina e Tiago, redescobriram-se lentamente, com a paciência e sabedoria que apenas a experiência pode trazer. Construíram uma relação que honrava tanto suas semelhanças quanto suas diferenças, entendendo que o amor verdadeiro não existe apesar dos contrastes, mas é enriquecido por eles. Em uma tarde de dezembro, quase 18 meses após seu primeiro encontro, Carolina estava em seu escritório no casarão quando Tiago entrou, carregando uma pequena caixa de madeira entalhada semelhante à que havia contido o medalhão replicado. "O que é isso?" perguntou ela, intrigada pelo sorriso misterioso em seu rosto. "Algo que encontrei recentemente em uma viagem ao interior de Pernambuco", respondeu ele, colocando a caixa sobre a mesa. "Estava pesquisando sobre minha família para aquele projeto, de história oral dos alunos, e acabei visitando a cidade natal da minha avó." Carolina abriu a caixa com cuidado, revelando um envelope amarelado pelo tempo. Dentro, uma carta escrita à mão em caligrafia delicada e uma fotografia que ela nunca havia visto. Duas mulheres idosas abraçadas, sorridentes, em frente a uma casa simples. "São elas", sussurrou, reconhecendo imediatamente, apesar da idade avançada, os rostos de Conceição e Eulália. "Mas como..." "Aparentemente elas se reencontraram", explicou Tiago, a emoção evidente em sua voz. "Um ano antes de falecerem. A carta é de Conceição para Eulália, agradecendo pela visita e pela reconciliação após tantos anos." Com lágrimas nos seus olhos, Carolina leu a carta, onde sua avó falava sobre como o tempo e a distância haviam separado seus caminhos, mas como a amizade verdadeira transcendia essas barreiras. As últimas linhas a tocaram profundamente. "Talvez nossos netos se conheçam um dia, querida Eulália. Talvez continuem a amizade que o tempo interrompeu, mas nunca destruiu. Gosto de pensar que algumas conexões são destinadas a perdurar além de nossas próprias vidas." Carolina ergueu os olhos da carta para encontrar Tiago, observando-a com uma expressão que combinava ternura e reverência. "Parece que elas sabiam", disse ele suavemente. "De alguma forma,
sabiam que nos encontraríamos. Ou talvez tenham conspirado do além para garantir que isso acontecesse, brincou Carolina. Embora parte dela se perguntasse se não haveria realmente algo mais profundo, alguma força misteriosa que conectava suas histórias através das gerações. Naquela noite sob o céu estrelado de Natal, na mesma praia onde tudo começara, Carolina e Tiago renovaram sua promessa um ao outro, não com palavras grandiosas ou gestos dramáticos, mas com a certeza tranquila de quem encontrou, através de provações e crescimento, um amor que não se baseia apenas em paixão ou conveniência, mas em respeito, compreensão mútua e um compromisso compartilhado com algo maior que eles mesmos. E enquanto caminhavam pela areia, mãos entrelaçadas, Carolina tocou o medalhão que ainda carregava junto ao coração, agradecida pelo encontro inesperado que havia transformado sua dor em propósito, sua solidão em conexão, e que continuava a lembrá-la diariamente que os finais mais belos raramente são aqueles que planejamos, mas os que descobrimos quando temos coragem de permitir que o destino, o acaso e o coração nos guiem por caminhos desconhecidos.